Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um SUS em Foco. O SUS em Foco são esses momentos que nós trazemos conteúdo para vocês relacionados à legislação do SUS, mas de forma dinâmica, descontraída e sempre trazendo as vivências da realidade para ficar mais fácil a compreensão. O tema de hoje do SUS em Foco é a integralidade. Mas antes de nós efetivamente adentrarmos nesse tema, nós precisamos conversar com vocês a diferença entre princípios do SUS e diretrizes do SUS. Mas, Cíntia, por que a gente precisa trazer em primeira mão essas diferenças? Porque a integralidade trata de um princípio do SUS. E, por vezes, vocês tendem a confundir e até mesmo não saber distinguir entre princípios e diretrizes do SUS. Então, vamos lá. Os princípios do SUS nós podemos considerar, para ficar mais fácil a compreensão, que são o alicerce, né? A base estrutural de todo o Sistema Único de Saúde. Enquanto as diretrizes representam a forma de organização e operacionalização do Sistema Único de Saúde. Pronto, fica mais fácil nós entendermos assim a diferença entre princípios e diretrizes do SUS. Dentre os princípios do SUS, nós temos três: a universalidade, a equidade e a integralidade. E como eu disse para vocês, o tema da nossa conversa hoje, do nosso SUS em Foco, é a integralidade. Para ficar mais fácil a compreensão da integralidade, a gente vai começar logo contando a história. Então vamos lá. Eu estava com uma turma do estágio extramural da instituição na qual eu trabalho atualmente, e nós recebemos a seguinte demanda de um agente comunitário de saúde: doutora, nós estamos precisando fazer uma visita domiciliar numa usuária que está precisando de nossa atenção. Aí eu disse assim: me conte, antes da gente ir fazer a visita, a gente precisa planejar e minimamente saber com o que nós vamos nos deparar, né? Aí eu disse assim: pois me conte como é a situação, né, de forma geral. E aí, quando a gente fala de situação de forma geral, a gente fala de situação socioeconômica, situação, relação com a família, situação cultural e todo o que envolve aquele indivíduo. Então, me diga mais ou menos como é a situação dela, era um usuário, morava sozinha. E aí ele começou a relatar: doutora, ela é HIV positivo, a família construiu um puxadinho no fundo do quintal e a colocou lá. Então a família mora no mesmo terreno que ela, mas a família não tem contato nenhum, relação, nada com ela. Só era para não deixar abandonada. Mas teoricamente ela está abandonada, né? E além disso, ela tem problemas psíquicos. Somado a isso tudo, ela teve 3 gravidez, não se sabe quem são os pais, e a família, no momento que ela pariu, tirou as 3 crianças dela. Ela nunca mais viu essas crianças. E eu disse: misericórdia. Então, imaginemos essa situação de extrema vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica e tantas outras questões na qual essa usuária estava inserida. Então, designei, fomos eu, agente comunitário de saúde, mais 2 alunos para essa visita, né? E aí, quando nós chegamos lá, ela morava realmente no puxadinho, mas de alvenaria, construído pela família, nos fundos do quintal da família. E eram 2 cômodos, né? Um quarto que ela dividiu com os móveis, como se fosse um quarto e uma cozinha e sala de jantar, e um banheiro, né? Então, ela recebia o benefício, ela era, eu não sei se aposentada ou recebia um benefício, mas ela recebia um benefício. Ela realmente não tinha contato nenhum com a família. No mesmo terreno eram 4 casas. Ela não, muitas no começo, ela não sei se ficou assustada, mesmo esperando a nossa visita, porque o agente comunitário de saúde tinha pré-combinado com ela, ela não nos conhecia. Então eram 3 pessoas novas que estavam adentrando no domicílio dela e na vida dela, né? Então ela ficou um pouco assustada, ela tinha uma dificuldade na dicção, na fala, e eu acho que devido também isso tudo, somado isso tudo, ela assustada, a dificuldade de dicção, ela não falava coisa com coisa. Aos poucos ela foi se acalmando nesse primeiro momento de conversa, para poder nós entendermos de fato qual era o olhar dela sobre a situação na qual ela estava inserida, né? E ela em nenhum momento, talvez por conta de tudo isso somado,
Ela falou da não relação com a família e em nenhum momento ela falou, né, dos filhos no qual ela não teve contato. Mas ela apontava muito para a boca, ela sentia muita dificuldade, né, com a boca e tudo. Então, no pouco que a gente conseguiu entender, a gente percebeu que o que mais a incomodava naquele momento era a situação da boca. Então, nós começamos, depois dessa conversa, a gente fez um exame clínico, lá mesmo. Lá mesmo a gente já fez alguns procedimentos. Sim, no domicílio é possível fazer alguns procedimentos. Claro, levamos instrumentais estéreis, tínhamos material de consumo, levamos tudo que era de biossegurança. Então, alguns procedimentos nós fizemos no domicílio, além, né, de instrução de higiene oral, escovação dental supervisionada e tudo mais. Dentre os procedimentos que nós fizemos no domicílio, nós também fizemos procedimentos cruentos, né, por exemplo, desculpem, raspagem supragengival. E aí, à medida que eu sou muito comunicativa, o agente comunitário sabe também, ela foi se sentindo à vontade, e aí a gente perguntou se a gente marcasse para o posto, para o dentista do posto, se ela iria, ela disse que ela tinha disponível para ir qualquer dia. Então a gente pré-combinou com ela um dia melhor para ela e um turno melhor para poder outros procedimentos a gente conseguir fazer lá na unidade, inclusive pelos meus alunos, e eu acompanhando esses procedimentos, eu e a preceptora de campo. E aí, com essa intimidade, né? Muito engraçado quando a gente fala de vínculo. E aí a gente também pode adentrar em outra questão da estratégia da família, né? Que é o vínculo. Então, quando ela se sentiu mais próxima um pouquinho de nós, acho que a visita durou 1 hora, 40 minutos, ela disse assim: eu tô com, eu tô com uma coceira, eu tô precisando ir para a enfermeira, né? Então, nós percebemos, né, que ela nunca tinha feito o exame de prevenção ginecológica. Então, a gente também teve a oportunidade de, além de prestar uma atenção à saúde bucal inicial, dar continuidade desta atenção referenciando para o atendimento no consultório odontológico do posto de saúde. A gente também faria essa interlocução a partir da necessidade desta usuária para ela fazer um exame de prevenção ginecológica com a enfermeira e, concomitantemente, ser acompanhado pela médica da estratégia da família. Pronto. Então, a partir deste exemplo, a gente pensa no princípio da integralidade. Então, Cíntia, você está querendo me dizer que a integralidade é, a partir, né, das demandas do usuário, você conseguir verificar de fato o que ele necessita, sim, não o que ele quer, mas de fato o que ele necessita. E neste exemplo que eu falei, a usuária necessitava de uma atenção à saúde para além da saúde bucal, mas a demanda que nos levou lá foi uma atenção à saúde bucal, mas ela também necessitava dos cuidados de outros membros da equipe da estratégia da família, como o enfermeiro e como a médica. E isso é efetivamente a integralidade. Além de tudo do que ela necessita, a gente possibilitar para ela ofertar todos os serviços, né, que ela necessita, além de todas as suas demandas, a gente ofertar para ela múltiplos serviços para suprir essas demandas. Então, agora a gente adentrando efetivamente no conteúdo da integralidade a partir deste exemplo que eu dei, a integralidade, de acordo com a literatura, ela pode ter pelo menos 4 sentidos. Mas com foco nas provas de residência em odontologia, geralmente são dois sentidos que são cobrados quanto ao princípio da integralidade. Então, o primeiro sentido que trata a integralidade refere-se ao sentido histórico, que é exatamente o usuário, né, que tem direito aos serviços de saúde, mas que esse serviço atendam efetivamente todas as suas necessidades, da vacina, da imunização ao transplante, tá? Então, esse é o primeiro entendimento que trata o princípio da integralidade. O segundo sentido traz a compreensão de diversas dimensões, né, que determinam o adoecer ou não do indivíduo. E no caso do exemplo que nós trouxemos, a gente traz as questões, inúmeras questões, né, na qual aquela usuária ela estava imersa. Por mais que ela não relatasse, verbalizasse todas essas questões,
né? O agente de saúde nos deu um aparato previamente de tudo que estava ao redor, que sim poderia influenciar no adoecer ou não desse usuário, né? Então, quando a gente fala dessa determinação, né, que pode levar o indivíduo a adoecer ou não, envolve tudo o que está ao redor daquele sujeito, desculpe, a relação dele com a sociedade e com o meio ambiente. E não apenas a descrição biológica da doença, como, por exemplo, a cárie ou a coceira que a usuária estivesse sentindo. Então, entender o princípio da integralidade é uma oportunidade para que você não confunda mais esse princípio com os demais princípios, nem com nenhuma diretriz do SUS. E é uma oportunidade para que toda vida que aparecer a questões sobre a integralidade da atenção ou integralidade do cuidado, você consiga acertar todas essas questões relacionadas a esse assunto na legislação do SUS nas provas de residência. E lembre-se que o acerto ou o erro de uma questão pode ser um diferencial na sua classificação. Lembrando mais uma vez que geralmente vocês tendem a não saber a diferença entre princípios e diretrizes do SUS, mas que nós falamos no início desse vídeo. Em algumas ocasiões, vocês tendem também a não lembrar dos 3 princípios e recapitulando, universalidade, equidade e integralidade. E também vocês muitas vezes não sabem defini-los. Então, recapitulando, universalidade é a atenção à saúde ofertada pelo nosso Sistema Único de Saúde a todos os brasileiros. Equidade é oferecer essa atenção à saúde primeiro para quem precisa mais, ou seja, a gente pode relacionar a igualdade com a justiça, e a integralidade é verificar toda a necessidade daquele usuário, desde procedimentos mais simples a procedimentos mais complexos, e levar em consideração tudo o que está ao seu redor, entendendo que todas essas relações, inclusive o meio que ele vive, pode ser determinante no adoecer ou não desse indivíduo. Espero que vocês tenham gostado do SUS em Foco, no qual trouxe a integralidade do cuidado. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.